Fala pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui hoje, ele nem estava programado. Só me veio aqui na cabeça de que eu precisaria fazer e eu resolvi só ligar a câmera aqui e começar a falar. E eu quero falar exatamente sobre o meu ano de 2025, porque foi um ano muito transformador. Aqui hoje não tem roteiro, não tem teleprompter, não tem nada, é só eu mesmo falando o que vier na minha cabeça. Então qualquer besteira que eu falar aqui, qualquer palavrão que sair, vocês aliviam pro meu lado. Mas assim, eu lembro que no final de 2024 eu virei para minha equipe, né, na empresa e falei bem assim, ó, em 2025 eu vou fazer terapia. Eu preciso fazer terapia porque eu preciso cuidar de vocês, porque é muito difícil você lidar com pessoas e muitas, né? Só que na verdade, a terapia era para cuidar de mim, né? Era para eu me curar, na verdade para eu me descobrir de muitas coisas. Eu sempre fui muito junto, sabe, a Deus. Eu sempre tive Deus comigo. Mas eu ainda não tinha entendido que Deus, ele não é algo. Ele é um universo, cara. Ele é muito grande. Só que esse muito grande é aqui, ó. É dentro, cara. É interior. Deus não é externo. Deus é interior. E quando você começa a entender isso, você começa a enxergar que tudo que acontece à sua volta, tudo que acontece no exterior, começa aqui, começa dentro. E isso é muito louco, né? Porque você começa a tentar entender como que é isso. Por que que às vezes você está angustiado? Por que que às vezes está depressivo? Por que que às vezes tem pensamentos obscuros, feios? E nem sempre você entende isso. Mas quando você vai lá na raiz, você começa a entender. Porque cada um da gente, né, a gente tem problemas. Cada um aqui tem seus problemas, cada um tem suas crenças, cada um tem suas dificuldades. Mas quando você começa a entender que tudo é você, parece que tudo facilita, sabe? Parece que tudo fica mais, ó, é isso? É isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas assim, o ano de 2025 para mim ele foi muito bom. Eu comecei a fazer terapia em janeiro. E foi algo que foi, cara, foi tirando, sabe, muito peso. Foi fazendo eu encontrar onde é que estavam as raízes, né, de cada problema, de cada situação. Estou 100%? Não devo ter chegado nem a 2 ainda, só para você ter uma ideia, é um ano. Em um ano você não faz nada. Dentro de 40 anos, que é a minha idade, 40 anos, você tem que começar a cavucar a tua vida agora, um ano não é nada. Mas aí eu comecei a entender muitas coisas. Eu comecei a entender muitos problemas que eu achava que eu tinha e que nem eram problemas tão grandes assim, muitas vezes eram coisas que foram implantadas, né, no meu inconsciente. E quando você começa a entender que seu inconsciente, ele é uma biblioteca. Ele tem muita coisa guardada ali, muitas coisas horríveis, muitas coisas ruins, coisas boas, coisas maravilhosas. Então tudo tá ali, sabe? Eu posso falar que ali naquela biblioteca eu tinha coisas guardadas de 30 anos atrás, 39 anos atrás, desde quando eu nasci, desde quando eu saí da barriga da minha mãe já tinha coisas ali guardadas. Inclusive nos 9 meses que eu ainda estava lá, tinham coisas guardadas. Coisas boas e coisas ruins. Não importa, tá, gente? A partir do momento que a mulher engravida, o feto, o bebê, ele já começa a receber informações. Por isso que é tão interno. O bebê não recebeu nada externo, mas ele está recebendo tudo ali dentro, sabe? Enquanto ele está ali guardadinho, enquanto o feto está ali se preparando, crescendo, evoluindo, ele já está recebendo informações, né? De alimentos, do que a pessoa consome, do que não consome, do que falta energeticamente, do que não falta. Então tá tudo ali, tá tudo registrado. É ancestral isso, cara. Vem coisas até de outras vidas aí, mas não vamos aprofundar nisso não. Mas assim, 2025, cara, é um ano de finalização, né? A gente está entrando agora em 2026 no ano 1. O ano de 2025 foi o ano 9. Um ano onde que tudo se encerra. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E é um ano que você precisa parar para pensar, né? O que você se desfez, o que você não se desfez, o que você realmente aprendeu, o que você não aprendeu, o que você pode descartar, o que você pode levar para o próximo ano.
Mas falando assim de 2025, eu aprendi que eu tinha um problema muito grande com álcool, e isso não começou recente, sabe? Isso é de infância, isso veio de família. A família sempre foi muito carregada disso. Então eu demorei um pouco a entender como que isso acontecia, como que isso estava fluindo dentro de mim. Porque querendo ou não a gente vive, né? Muitas coisas que a gente acha que, não, isso não é problema nenhum. Não, isso é um problema sim. Se você teve uma briga com sua mãe, se você teve uma briga com seu pai lá na infância, se você tomou aquelas chineladinhas, aquelas varinhas de goiaba, sabe? Aquelas varinhas que doía pra caramba. Ali você tem um problema, porque você guarda, são memórias. E memórias, elas se constroem ao longo do ano dependendo de como você enxerga aquilo, sabe? E eu entendi que o meu grande problema com o álcool, com bebidas, era exatamente isso, ela vinha da minha infância. Só para vocês terem uma ideia, eu com 16 anos de idade eu sofri um coma alcoólico. Bebi muito vinho o dia inteiro, embaixo de um sol quente, chegou a noite, continuei bebendo, e eu não tinha ninguém para falar, Ricardo, para, eu não tive ninguém para falar isso. Pelo contrário, eram pessoas que vai lá, toma mais, vai lá, pá, que não sei o quê. Tive um coma alcoólico, feio. Fiquei algumas horas internado no hospital. Tive aquela sensação de quase morte, sabe? Eu fui ali, eu bati na porta do céu e não me deixaram entrar, me fizeram voltar. E foi nessa hora que foi a cena mais absurda do mundo, que você volta daquele jeito, né? Como alcoólico, de vinho, então só foi. E eu lembro que nesse dia a médica brigou muito com meus pais. Eu ouvi ela gritando, ela dando, nossa, falando muita coisa, porque era só um menino de 16 anos fazendo aquilo. Feio, 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 feio. E não parou por ali, né? Depois continuei bebendo e foi evoluindo e tudo mais. Então, 25 fez eu retornar nesse passado, sabe? Nessas memórias e tentar entender como que eu poderia progredir daqui pra frente, de 25 em diante. E dentro da terapia eu comecei a estudar muitas coisas legais. Consegui me encontrar mais com Deus. Fiz estudos, que eu não sei se vale a pena eu falar aqui, mas estudos espirituais bem, bem legais, bem interessantes, que ajudaram nessa transformação de vida. Me encontrei de fato com Deus. Sinto a presença dele, não tem nada a ver com ser cristão ou não. Não sou religioso, não tenho religiões, na verdade. Eu sigo apenas a Deus, apenas a Jesus. E a energia, para mim, energia, vibração, tudo isso conta, não é o que você fala, não é o que você muitas vezes faz, mas é como é que você está vibrando, sabe? Como que tua alma está vibrando, como que teu espírito está vibrando, como que os teus pensamentos estão vibrando de forma positiva, de forma negativa, sabe? Entender isso é importante, sabe? Para você continuar dando seguimentos ao teu caminho. Então, todos os estudos que eu venho fazendo vêm, de fato, cada vez mais entendendo Deus, sabe? Então vai falar bem assim, cara, tá estudando um negócio meio esquisito ali, vamos falar assim, de curas multidimensionais, sabe? Que você pede ajuda a seres multidimensionais, e são todos eles seres, anjos, arcanjos ligados a Deus. E você utiliza, cara, são ferramentas que são ferramentas universais que você pode utilizar da forma que você melhor entender positivamente, sabe? Você pode pedir coisas, você pode pedir orientações, você pode pedir curas, você pode pedir dinheiro. E muitas vezes, dependendo da tua energia, de como você emana isso, vai acontecer. Você pode pedir curas de coisas que você nem imagina que pode ser curado, cara. Então, sim, 2025 foi um ano de muita transformação, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de muito me conhecer internamente, com a ajuda, né, de profissionais que podem te guiar nos caminhos mais certos, mais corretos, dentro daquilo que é legal, obviamente, daquilo que vai te fazer bem, que vai ser ético, principalmente. E você começa a entender algumas outras coisas também, como o mundo acontece, como o teu pensamento faz as coisas acontecerem. Então, quando você fala assim que algo tá ruim,
Ah, pô, eu tô sem dinheiro. Ah, tá faltando comida na minha mesa. Ah, fulano fez isso comigo. Ah, que a guerra lá não sei aonde tá interferindo nos meus negócios. Ah, que não... Olha internamente, vê como de fato você tá por dentro. Como é que estão os seus pensamentos, como é que estão suas emoções, como é que tá a sua energia, como é que tá o teu ambiente, a tua casa, a tua empresa, o teu negócio, sabe? Tudo, tudo interfere, mas o interferir é interno, ele começa de dentro para fora, sabe? Assim na terra como nos céus. Então, assim na terra como nos céus. Como é que você tá vivendo, sabe? E como eu falei no início, eu entendi que o meu processo de consumo em excesso de bebida alcoólica, ele interferia diretamente na minha vida, no meu trabalho, na minha mente. Há algum tempo eu diminui muito, já faz aí uns 3, 4 meses que eu diminui muito o meu consumo de bebidas alcoólicas, né? Principalmente da cerveja, que é o que eu mais gosto. E aí eu fiz uma substituição da cerveja pelo vinho, por uma caipirinha, que são bebidas que elas são mais fortes, porém você não consome tanto. E você começa a obedecer os seus limites, sabe? Cerveja para mim era água, então, atravessava aí dias e noites consumindo álcool, consumindo a cerveja, porque era algo mais barato, mais simples, né? Mas assim, essa transformação ela mudou muito. Desde que eu comecei a diminuir esse consumo, a minha mente voltou a funcionar mais, a minha energia ela se elevou muito. Tudo assim, de verdade, tudo meu melhorou. A minha presença com Deus, cara, ela tá absurda. Obviamente que ela pode melhorar, mas quem ficou afastado ao longo desses anos, sentir a presença de Deus, sentir que eu tenho o poder de comunicar com Ele a hora que eu quiser e ser comunicado da forma dele, cara, aumentou. E isso é sensacional. Algumas coisas dentro da empresa, sabe? A Roberta, minha esposa, ela falou comigo recentemente. Ela soltou uma frase que foi mais ou menos assim: eu estava esperando você chegar para que os negócios pudessem fluir como eu gostaria. Então, cara, essa frase ela é forte, porque é como se eu estivesse na empresa, mas eu não estivesse lá. Eu não estivesse vivendo a empresa. E quando ela me fala isso, que como era bom me ver ali, sabe, entregue de corpo, alma, dando ideias, transformando a forma da empresa, de como vai se posicionar, principalmente agora em 2026, que eu estou me colocando à frente, cara, pra mim foi uma frase de um impacto, sabe, muito grande. Mexeu muito, assim, por dentro mexeu, porque eu falei, cara, o que eu tava fazendo aqui esse tempo todo? Nada, né? Tava fazendo nada. Eu tava perdido. Mas sim, o ano de 25 foi um ano muito bom. Financeiramente, na empresa não foi tão legal. A gente teve algumas dificuldades, mas nada que nos deixe desesperados ou não. É questão de movimento, de fazer o movimento da forma correta, ou voltar para o trilho que a gente estava, ou modificar coisas, né, o que está dando errado, e a gente quebra o que está dando errado e vem o que está dando certo, ou o que pode dar certo. Empresa é isso, cara. Tem gente que não entende. Tem gente que acha que é assim, você fez um plano, aquele plano tem que ser seguido pro resto da vida. Não, cara. Se tá dando errado, você muda. Agora, se você não consegue mudar ou se você tem dificuldade de mudar, pede ajuda. E é obviamente que dentro do negócio, assim como na vida pessoal, famílias vão interferir, funcionários vão interferir. Foda-se. Meu irmão, quem manda na tua vida é você, quem manda no teu negócio é você, e que se exploda a opinião dos outros. A não ser que você peça ajuda. Como a gente pediu esse ano. Esse ano a gente está participando de muitas mentorias que têm ajudado muito a gente. Tem me ajudado muito também. Eu só comecei a fazer os vídeos que eu tenho feito por conta de uma mentora que ficou falando que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu tinha que me mexer, me movimentar. E aquilo foi mexendo assim, sabe? Não com ego, mas com algo que eu sempre sonhei. Que era falar para vocês, que era ajudar pessoas, que era me comunicar, sabe? Com todos os meus conhecimentos.
E eu sempre tive muito conhecimento. Isso não me aumenta ou me diminui nada, mas eu tava com muita coisa presa dentro de mim. Eu sempre fui levado pelo instinto. E meu instinto, cara, ele dificilmente ele erra, sabe? Não quer dizer que seja perfeito, mas dificilmente ele erra. Quando eu tenho um instinto do que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço e geralmente dá muito certo. Então esse ano de 2025 foi um ano de muita transformação, sabe? Pessoal, profissional, de posicionamento, de falar com as pessoas, de me comunicar melhor com Deus, de receber, de saber receber as informações que vêm dele. E 2026, ele é considerado o ano 1, é um ano de recomeçar, é um ano de novos projetos, e eu estou trabalhando muito firme para isso. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive uma certa preguiça, principalmente para leitura, mas já é algo que eu já estou mudando. Eu já li pelo menos uns 2 livrinhos esse ano. Olha, só que o ano nem começou, hein? Mas eu já li, já desde o dia 1º para cá, eu já li uns 2 livrinhos, não foram nada muito grandes, mas já é uma vitória, já é uma conquista. E é isso, gente. Eu passei aqui só porque me deu vontade de falar. E não sei se esse vídeo for postado, vocês vão saber. Se não for também, em alguma hora ou outra eu mesmo vou parar para ouvir ele. Mas eu espero que ele vá para a rede, porque é um momento bem especial para mim. É um momento realmente novo. Bati meus 40 anos, é hora de assumir as responsabilidades da minha vida. E eu espero que você aí também faça isso. Para de terceirizar culpas. Para já. Isso não é um pedido, é uma ordem. Parem de terceirizar culpas. Tudo que acontece na tua vida é problema teu. Sacou? Problema teu. Ninguém é culpado por nada. Você veio na vida, você veio nessa terra, nesse momento, porque você escolheu, tá? Vai por mim, foi você que escolheu vir pra cá. Você tinha a chance de ficar quieto aí em qualquer outro lugar. Mas você escolheu vir pra cá, você escolheu ser um ser inconsciente, mas a tua consciência tá aí. Você tem muito conhecimento guardado, você só não tá lembrando, porque te enfiaram tanta coisa na cabeça, tantas crenças, que você nem sabe para onde você vai. Você tá tão perdido quanto qualquer outro espírito por aí, qualquer outra alma penada, né? Então, vamos fazer o seguinte, em 2026, cria esse projeto de autorresponsabilidade, de não terceirizar culpas, de não apontar dedos. Vamos fazer isso? Você vai ver só como sua vida vai mudar. Porque aí você vai entender, quando você começar a ter autorresponsabilidade, consciência daquilo que você está fazendo, de que tudo é responsabilidade tua, você vai prosperar. Porque prosperidade é você conseguir controlar os teus movimentos, o que você faz, o que você não faz. O tempo, ele deixa de existir. Ele só passa a ser um marcador mesmo de se está de noite, se está de dia, se está de madrugada. Mas nada, o tempo não existe também, velho. Esquece o tempo. Esquece esse negócio de ficar usando reloginho no pulso. Esquece esse negócio de ligar despertador pra te acordar e despertar uma dor imensa no teu peito, daquela dor de, já tenho que acordar, tô com sono, tô com preguiça. Esquece tudo isso, cara. Esquece. A hora que você consegue tomar as rédeas da tua vida, entender que só você é responsável por tudo, você entende a vida, inclusive doenças. Doenças é você que cria. É o que você consome, seja de energia, vibração, Deus, alimentos, comidas industrializadas, bebidas. Todas as doenças são causadas por isso. Ansiedade. Sabe por que você tem ansiedade, cara? Só pra falar nisso. Sabe, pessoa que é muito ansiosa, que tem, cara, alguns problemas de pânico. Não tô falando que isso é besteira, tá, gente? Isso são doenças sérias. Muito sérias, que precisam ser tratadas. Mas isso daí são pessoas que vivem no futuro. Nem aconteceu ainda. Algo que você nem sabe se vai acontecer. E aí você sofre por um futuro que você nem sabe se vai acontecer. Até porque como você não está presente, você está inconsciente, cara. Você está vivendo perdido. Sabe o que eu falei agora? Tá igual alma penada. Tá igual um zumbi circulando pela terra sem saber o que faz. Sem saber o porquê que veio aqui. Sem ter um propósito.
Qual é o seu propósito? Tu sabe qual é o seu propósito? Pergunta difícil, hein? Sabe qual é o meu propósito? Me silenciar quando alguém faz perguntas idiotas. Me silenciar perto de pessoas que reclamam. Me silenciar quando Deus quer falar comigo. Porque quando eu me silencio, eu ouço. Eu tenho atenção plena. E se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, alguma dica, alguma coisa, vai ter o meu silêncio, porque eu não sou responsável pela vida do outro. Eu não tô nem aí pela vida do outro. Cada um cuida da sua. E é isso. Eu acho que o vídeo ele se encerra por aqui. Não é um vídeo tão interessante assim, né? Acredito eu. Mas se você está ouvindo até agora, talvez tenha tido algum ensinamento para você que está ouvindo até agora. E espero encontrar vocês mais vezes aqui em 2026 no nosso canal. Aproveita e segue, curte, compartilha, leva essa energia boa pro mundo. Seja positivo sempre. Acredite em Deus. Ele te ouve, ele te dá notícias, ele te dá informações. Talvez você não esteja percebendo, mas ele está ali. Ele está presente com você o tempo inteiro. Ouça mais a tua intuição. Ela é fundamental para o teu dia a dia, para a tua vida, para os teus caminhos, para as tuas decisões e para as tuas responsabilidades. Sinta de verdade o ar que você respira. Sinta o ar que entra no teu pulmão. Ele é a tua vida. É ele que auxilia todo o teu corpo. Beba mais água. A água ajuda a carregar energia, a distribuir energia dentro do corpo. E é isso. Até a próxima. Obrigado.